Em um mundo onde o invisível tem muitas vezes um impacto mais profundo, enfrentamos uma presença sinistra que se infiltra silenciosamente nos nossos santuários, nas nossas comunidades de fé. Esta não é uma história antiga, mas uma realidade presente que enfrentamos. A infiltração de um espírito maligno dentro das paredes de nossas igrejas, um fenômeno tão alarmante quanto real. Imagine isso, uma força invisível, mas profundamente sentida, abrindo caminho através dos bancos da igreja e dos corações dos fiéis. Não se trata de uma história de um passado distante, mas de uma questão premente que devemos abordar hoje. Este espírito, semelhante à infame Jezabel do Antigo Testamento, representa não apenas uma pessoa, mas um símbolo de corrupção e decadência espiritual. Lembra de Jezabel? A rainha que desviou muitos com sua idolatria e esquemas assassinos contra os profetas de Deus. O seu legado é um aviso para nós, uma dura lembrança da devastação que se segue quando nos desviamos do caminho da retidão. Mas vamos trazer isso para mais perto de casa. Como tal espírito se manifesta em nossos tempos, em nossas igrejas? Ele é sutil, mas destrutivo, semeando sementes de discórdia, fomentando a hipocrisia e diluindo a potência da nossa fé. Ele está nos sussurros da divisão, na tolerância ao pecado sob o disfarce da modernidade e na mudança gradual das verdades bíblicas para mensagens de bem-estar que carecem de profundidade e poder transformador. Por que isso deveria preocupar você pode se perguntar. Porque uma igreja infiltrada por tal espírito é como um navio que se desvia do curso, se afastando lenta e certamente do destino pretendido. É uma comunidade onde a luz diminui, onde o sal perde o sabor e onde a voz da verdade se torna um eco fraco ao fundo. Mas é aqui que a esperança brilha mais. Assim como Elias, que antes tremia ao pensar em Jezabel, encontrou forças renovadas em Deus para enfrentar o mal, também podemos permanecer firmes contra essa infiltração. Somos chamados a não fugir com medo, mas a enfrentar esse desafio com coragem e fé. Imagine uma igreja desperta, uma congregação que reconhece e resiste a esse espírito impuro. Uma comunidade que volta ao primeiro amor, que abraça a pureza e a força do Evangelho. Este não é um mero desejo, é uma possibilidade, uma realidade potencial se ousarmos confrontar das verdades incômodas e procurarmos um reavivamento nos nossos corações e nas nossas igrejas. Esse espírito de Jezabel, essa presença impura, não é um inimigo imbatível. Ele prospera nas sombras da ignorância e da complacência. Ao trazê-lo à luz, ao reconhecer a sua presença e compreender as suas táticas, desarmamos seu poder. Imagine uma igreja, um lugar de santuário e esperança sendo gradualmente ofuscada por esse espírito. É como uma videira rasteira, se envolvendo lentamente em torno dos pilares da nossa fé, tentando sufocar a sua vida. Esse espírito não chega com uma entrada triunfal. Ele entra sutilmente, usando a máscara da familiaridade e da confiança. Agora você pode se perguntar: como podemos reconhecer esse espírito de Jezabel em nosso meio? Nem sempre é tão claro quanto esperamos. Esse espírito é um mestre do disfarce, se manifestando em atitudes e ações que à primeira vista parecem inofensivas. Uma manifestação primária é sob o disfarce de manipulação e controle, distorcendo palavras e ações para servir ao seu propósito. É como alguém que controla uma marionete, mexendo os cordões nos bastidores, causando discórdia e confusão. Outro sinal alarmante é a erosão da integridade moral e espiritual. Esse espírito prospera no compromisso, incitando lentamente os crentes a dobrar e distorcer os seus valores, confundindo os limites entre o certo e o errado. É um veneno lento que se infiltra na própria estrutura da nossa comunidade de fé, transformando o fervor em apatia, a convicção em dúvida. Então, o que fazemos quando enfrentamos esse desafio? Primeiro, devemos reconhecer que esta não é uma batalha de carne e sangue, mas de domínios espirituais. Nós nos armamos não com armas de raiva ou julgamento, mas com toda a armadura de Deus: verdade, justiça, paz, fé e salvação. Permanecemos firmes, não em nosso poder, mas na força do Senhor. Precisamos também promover uma cultura de responsabilidade e transparência nas nossas igrejas, e criar um ambiente onde a honestidade e a integridade sejam celebradas, onde tanto os líderes como os membros sejam mantidos no mesmo padrão de comportamento semelhante ao de Cristo. É sobre estar vigilante, não paranoico, consciente, mas não acusatório. E o mais importante,
precisamos orar. Ore por discernimento para reconhecer o funcionamento desse espírito. Ore por sabedoria para enfrentá-lo de forma eficaz e ore por força para permanecermos firmes em nossa fé. É uma batalha, sim, mas estamos equipados para vencer através da graça e do poder de Deus. Lembre-se, a igreja não é apenas um edifício, é uma comunidade de pessoas que creem, uma família. E como qualquer família, precisamos proteger e nutrir uns aos outros, especialmente diante das adversidades. Este espírito, essa Jezabel moderna, pode estar entre nós, mas não tem a palavra final. Nós, como corpo de Cristo, unidos na fé e no amor, temos o poder de vencer. Como uma comunidade cristã próspera e um lugar onde o amor e a fé deveriam reinar supremos, por baixo dessa fachada, há uma influência rasteira, uma distorção da própria essência daquilo que a igreja representa. Começa sutilmente, quase imperceptivelmente, como um veneno lento correndo pelas veias do corpo da igreja. Considere o espírito de Jezabel não como uma mera figura histórica, mas como um símbolo de algo muito mais insidioso. Esse espírito não apenas desvia os indivíduos, ele se infiltra no núcleo das nossas comunidades. Não é como a idolatria aberta dos tempos antigos, mas uma forma moderna e mais enganosa. Hoje, essa idolatria se manifesta na glorificação de indivíduos, sejam pastores, cantores ou líderes de igrejas, os elevando acima da mensagem de Cristo. É uma troca astuta, onde o carisma e o talento ofuscam a verdadeira fé. Mas isso não atinge apenas aqueles que estão sob os holofotes. Este espírito maligno também ataca a congregação, promovendo uma cultura de prostituição espiritual. Imagine os membros de uma igreja, não vinculados pela unidade ou compromisso, mas movidos por uma busca incansável de gratificação pessoal. Eles vão de igreja em igreja, buscando não o crescimento espiritual, mas um líder ou uma comunidade que atenda aos seus caprichos. Quando seus desejos não são satisfeitos, eles recorrem à discórdia, semeando conflito e minando a própria liderança que deveria guiá-los e também afastando pessoas dos caminhos de Deus. Este cenário não é apenas hipotético, ele é uma realidade em muitas de nossas igrejas hoje. O espírito impuro de divisão, idolatria e egoísmo é uma ameaça generalizada. Mas o que fazemos a respeito? Como podemos enfrentar um inimigo tão sorrateiro? A resposta reside em voltar à raiz da nossa fé, os ensinamentos de Cristo. É sobre priorizar Deus em nossos corações, acima de tudo. Significa cultivar uma comunidade que valoriza a restauração, a paciência e o amor, especialmente para com aqueles que se desviaram. Reconhecer os sinais deste espírito maligno e tratar essas pessoas não com condenação, mas com um firme compromisso com a verdade do Evangelho. A igreja não é apenas um prédio ou uma placa, é um corpo vivo e respirante de verdadeiros cristãos. Cada membro desempenha um papel crucial na manutenção de sua saúde e integridade. Então, devemos sempre nos perguntar: será que estamos contribuindo para a força e unidade da nossa igreja? Ou estamos consciente ou inconscientemente ajudando na infiltração desse espírito maligno? Esse espírito não é apenas um mito, é uma força viva que respira, semeando discórdia e caos entre nós. Imagine um espírito tão astuto que poderia desviar um rei de seu caminho divino, o levando a adorar falsos ídolos. O legado de Jezabel não é apenas a manipulação, é uma prova do poder de um espírito impuro para corromper e destruir. Mas como é que essa história antiga se relaciona conosco aqui e agora? Olha em volta. O espírito de Jezabel não está confinado às páginas da história. Ele caminha entre nós, às vezes disfarçado daqueles em quem confiamos. Ele está nas palavras daqueles que procuram controlar, dominar e submeter a vontade da igreja aos seus próprios interesses. Estes indivíduos, talvez sem saber, agem como canais para este espírito maligno, usando as suas posições de influência não para elevar, mas para oprimir, não para unificar, mas para dividir. Nossa igreja não é uma escada corporativa para ser escalada, nem um campo de batalha para jogos de poder. É um santuário, um lugar de refúgio e amor. As palavras do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, soam claras. Somos chamados a servir uns aos outros em amor. Mas quando aqueles que buscam autoridade a usam para menosprezar ou controlar, eles não vão apenas contra os nossos ensinamentos. Eles abrem as portas para a entrada de espíritos imundos. E o que dizer da perseguição, a quarta marca do espírito de Jezabel? Esta não é uma relíquia do passado.
Acontece aqui, hoje, entre nós. Quando os profetas e os que dizem a verdade são silenciados, quando aqueles que ousam falar são condenados ao ostracismo ou pior, testemunhamos o espírito de Jezabel em ação. É uma estratégia tão antiga como o tempo, usada pelo diabo para semear a discórdia e enfraquecer a nossa fé coletiva. Meu amigo e minha amiga, essa mensagem não se trata de apontar o dedo ou culpar ninguém. Ela é um chamado à vigilância, ao discernimento. Devemos nos proteger não só contra ameaças externas, mas também contra forças insidiosas que podem emergir de dentro. Quando encontrarmos pessoas que espalham divisões, que falam mal dos seus irmãos e irmãs, que perseguem os nossos líderes e membros, devemos nos lembrar das palavras de Jesus. Ele disse: todo reino dividido contra si mesmo não subsiste, e toda cidade ou família dividida contra si mesma não resistirá. Somos exortados a não nos envolvermos em batalhas de palavras e vontades, mas a permanecermos firmes na nossa fé, a interceder e a exortar quando necessário. É sobre reconhecer as palavras invisíveis que acontecem ao nosso redor e escolher ser guerreiros da paz, da unidade e do amor. Na nossa busca pela defesa da nossa fé e da nossa comunidade, não percamos de vista a raiz da nossa fé, que é o amor, a compaixão e a unidade. É fácil se deixar levar pelo fervor do combate aos espíritos imundos, mas a nossa verdadeira força reside na nossa capacidade de promover a compreensão e a união. Lembre-se, o espírito de Jezabel prospera na divisão e na discórdia. Ao nutrir uma cultura de empatia e apoio, privamos esses espíritos malignos do seu poder. Então, o que podemos fazer como indivíduos e como comunidade para proteger as nossas igrejas dessas forças insidiosas? Primeiro, devemos ser incansáveis na busca pela verdade. Isso significa não apenas ouvir as palavras proferidas ao púlpito, mas buscar ativamente a compreensão por meio da oração e das Escrituras. Isso exige que questionemos, ponderemos e nos envolvamos num diálogo significativo com os nossos irmãos e as nossas irmãs. É através dessa busca incansável pela verdade que podemos discernir a diferença entre a liderança genuína e o controle manipulador. Em segundo lugar, devemos abraçar a humildade. Em um mundo que muitas vezes equipara liderança a poder e autoridade, devemos nos lembrar que a verdadeira liderança da igreja tem a ver com o serviço e o sacrifício. É sobre colocar as necessidades dos outros antes das nossas, orientar em vez de controlar. Quando fazemos nossos papéis dentro da igreja com humildade, criamos um ambiente onde o espírito de Jezabel não encontra apoio. Terceiro, vamos promover uma cultura de abertura e responsabilização. Isso significa criar espaços onde as preocupações possam ser expressas sem medo de represálias, onde a liderança seja transparente e as decisões sejam tomadas de forma colaborativa. É nesses ambientes que a luz da verdade brilha mais forte, dissipando as sombras onde espreitam os espíritos imundos. E, finalmente, não esqueçamos o poder da oração. É a nossa arma mais forte contra as forças que procuram nos desestabilizar e nos destruir. Na oração, encontramos força, orientação e discernimento para reconhecer e combater os espíritos impuros que ameaçam a nossa união. Meu amigo e minha amiga, lembre-se de que a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É uma batalha que requer não apenas vigilância, mas uma fé profunda e permanente no poder do amor de Deus. Portanto, permaneçamos juntos, unidos, em nosso propósito e fortalecidos por nossa fé. Sejamos faróis de luz em um mundo muitas vezes obscurecido pelas trevas. Vamos mostrar ao mundo o que acontece quando uma igreja alicerçada no amor e na verdade permanece firme contra a infiltração de espíritos malignos. Juntos, podemos e faremos a diferença. Muitas vezes ouvimos o ditado: o que vale é a intenção. Embora isso possa algumas vezes ser verdade, nem sempre é o caso. Como nos lembra a escritura de Jeremias, o coração é enganoso e perverso mais do que todas as coisas. Só porque alguém tem boas intenções não significa que suas ações sejam sempre puras e honestas. Dar presentes pode ser uma coisa linda, é uma forma de demonstrar amor, apreço e gratidão. No entanto, quando os presentes são dados com restrições ou por culpa, egoísmo ou controle tóxico, é importante parar e avaliar a situação. Você tem o direito de estabelecer limites e proteger seu bem-estar espiritual.
Segundo Samuel, capítulo 22, versículos 3 e 4. O Deus da minha força, em quem confiarei, meu escudo e o poder da minha salvação, minha fortaleza e meu refúgio, meu Salvador. Você me salva da violência. Invocarei o Senhor, que é digno de ser louvado. Assim serei salvo dos meus inimigos. Pode ser um desafio dizer não a um presente, especialmente quando ele é dado por alguém de quem você gosta ou durante as festas de fim de ano. Mas é essencial lembrar que você não precisa aceitar nada que o incomode ou que afete seu espírito e o faça pecar. Aceitar um presente que vem de um lugar de dor ou abuso nunca é necessário. Como filho de Deus, você não deve explicações a ninguém, mas pode simplesmente dizer: obrigado pela ideia, mas não posso aceitar este presente. Você também pode aceitar o presente na frente da pessoa que te deu e devolvê-lo, trocá-lo ou doá-lo posteriormente. Lembre-se de que o seu bem-estar espiritual é mais importante do que o seu bem-estar físico. Não há problema em priorizar a si mesmo e estabelecer limites que protejam sua saúde mental. Você é digno de amor, respeito e relacionamentos saudáveis. Portanto, da próxima vez que você se perguntar se deve aceitar um presente, lembre-se disto. Você tem o poder de dizer não. Você tem o direito de proteger seu bem-estar emocional. E o mais importante, você é amado e valorizado independentemente dos presentes que recebe. Veja, nem todo presente é uma bênção, e alguns deles podem até ser enviados pelo próprio diabo. No livro de Tito, capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz: para os puros todas as coisas são puras, mas para aqueles que estão contaminados, incrédulos, nada é puro. Mas tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Você pode pensar que aceitar um presente é apenas educação, mesmo que não pareça certo. Mas a verdade é que aceitar presentes que vêm de um lugar sombrio pode fazer mais mal do que bem. É como adicionar sal a uma ferida profunda e alimentar energeticamente o presenteador com mais controle sobre sua vida. Deixe-me dar um exemplo para ilustrar meu ponto. Ouvi a história de um homem que viajou com amigos e eles conheceram um morador local que lhes deu lembranças. Mas sabiam eles que esses itens faziam parte de uma prática cerimonial de natureza maligna e ocultista. Quando o homem trouxe esses enfeites para sua casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Ele, sem saber, abriu uma porta espiritual para o diabo entrar direto em sua casa. Ele se sentiu oprimido e passou por todo tipo de coisas que não vinham do Senhor. Ele havia se tornado espiritualmente vulnerável devido à sua falta de conhecimento e vigilância. Mas com a ajuda do seu pai e pastor, eles descobriram a raiz do problema e agiram para queimar os itens. A moral da história é que precisamos estar atentos aos presentes que aceitamos e à fonte de onde eles vêm. Só porque alguém nos dá um presente não significa que temos que aceitá-lo se não parecer certo. Devemos sempre buscar a orientação do Espírito Santo e discernir a fonte do presente. Precisamos lembrar que temos o poder e a autoridade para dizer não a qualquer coisa que não esteja alinhada com a vontade de Deus para as nossas vidas. Não tenha medo de se defender e mantenha-se protegido de futuras manipulações e toxicidade. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, encorajo vocês a serem vigilantes e criteriosos em todos os aspectos da sua vida, especialmente quando se trata de aceitar presentes. Busque sempre a verdade e confie no Senhor para guiá-lo no caminho certo. Continue abençoando e seja uma bênção para os outros. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, esta mensagem que tenho para vocês é uma mensagem de cautela, de vigilância, de conscientização. Pare de aceitar todos os presentes das pessoas porque alguns deles são enviados pelo próprio diabo. O diabo pode usar objetos, lembranças ou até filmes de aparência inocente para ter acesso à sua casa, à sua vida e à sua família. Deixe-me compartilhar com você um testemunho poderoso. Um pastor e seu pai estavam em uma viagem missionária a um país estrangeiro. Eles receberam presentes dos moradores locais, incluindo alguns itens estranhos. Eles não se importaram com isso até que tentaram queimá-los. Esses itens não queimavam, não importando quanto combustível acrescentassem. Foi somente através do poder da oração, do sangue de Jesus e do falar da palavra de Deus que esses objetos foram destruídos. Esta história ilustra a importância do conhecimento.
A Bíblia nos diz que o povo perece por falta de conhecimento. Não devemos ignorar as táticas, os seus esquemas e os enganos do diabo. Devemos estar vigilantes como um soldado de guarda, atentos a qualquer sinal de perigo. Devemos também estar conscientes do poder de nossas casas. Como cristãos, o nosso lar deve ser um santuário, um lugar santo, onde o nome, a presença e a palavra de Deus estejam sempre presentes. Devemos gravar estes mandamentos em nossos corações e ensiná-los aos nossos filhos. Devemos falar sobre eles quando estamos em casa, quando caminhamos pela estrada, quando nos deitamos e quando nos levantamos. Devemos tomá-los como símbolos em nossas mãos e fixá-los em nossas mentes. Devemos escrevê-las nos batentes das portas de nossas casas e em nossos corações. Então, meu amigo e minha amiga, tome cuidado com o que você aceita dos outros. Esteja atento aos objetos, às lembranças e aos filmes que você leva para casa. Não se deixe enganar pelo disfarce do diabo. Em vez disso, vista toda a armadura de Deus e permaneça firme contra seus ataques. Você é filho de Deus e maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Agora, não me interprete mal. Adoro receber presentes como qualquer pessoa, mas tive que aprender a me controlar. É uma sensação ótima saber que alguém pensou em você e quis mostrar o seu amor e apreço. No entanto, nem todos os presentes são criados iguais. Na verdade, alguns deles podem ter sido enviados pelo próprio diabo. As nossas casas devem ser um santuário, um lugar onde a palavra de Deus é elevada e vivida. Precisamos estar vigilantes sobre as coisas que permitimos entrar em nossas casas, incluindo os presentes que recebemos. Só porque alguém nos dá algo não significa que temos que aceitá-lo. Precisamos ter discernimento e nos perguntar: este presente vem de um sentimento de amor e bondade ou há algo mais por trás dele? Como cristãos, precisamos ser honestos conosco mesmos e avaliar o propósito de cada presente que escolhemos dar ou receber. Não podemos simplesmente aceitar cada presente que surge em nosso caminho sem considerar os motivos por trás dele. Precisamos estar cientes de que, às vezes, os cordões presos a um presente podem ser ainda mais caros do que o presente em si. É por isso que, assim como fechamos e trancamos as portas físicas de nossas casas, precisamos fazer a mesma coisa espiritualmente. Precisamos ser sóbrios, equilibrados e autodisciplinados. Precisamos estar sempre alertas e cautelosos porque o diabo está sempre procurando maneiras de nos enganar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos lembra que o nosso inimigo, o diabo, ronda como um leão que ruge, com muita fome, procurando alguém para devorar. Então, meu amigo e minha amiga, encorajo você a avaliar cada presente que receber. Não aceite isso cegamente. Olhe para dentro e analise de onde vem. Ele vem de um espaço de amor incondicional ou é uma forma manipuladora e pouco saudável de fazer as pazes? Lembre-se, nem todos os presentes são iguais e cabe a nós discernir quais são verdadeiramente de Deus e quais são enviados pelo inimigo. Lembremos que nosso lar deve ser um lugar de paz, serenidade e alegria. Vamos elevar a palavra de Deus em nossos lares e estar atentos aos dons que permitimos. E estejamos sempre em guarda contra as maquinações do diabo. Espero que esta mensagem tenha inspirado você a ter mais discernimento nos presentes que dá e recebe. É fácil se deixar levar pela emoção de receber presentes, mas precisamos ter cuidado com o que aceitamos. O diabo é astuto e usará todos os meios necessários para se firmar em nossas vidas. Ele sabe que se conseguir que aceitemos presentes que não são de Deus, então ele poderá usar esses presentes como uma forma de nos manipular e controlar. Pense nisso por um momento. Quando alguém lhe dá um presente, será que você automaticamente assume que é de Deus? Você reserva um tempo para orar e buscar a sabedoria de Deus antes de aceitar o presente? Ou você simplesmente aceita porque é um presente e não quer ofender quem o deu? É importante lembrar que nem todo presente vem de Deus. O diabo usará presentes como forma de obter acesso a nossas vidas e o usará para tentar nos enganar. Ele usará isso para tentar nos desviar e fazer com que comprometamos a nossa fé e para tentar enfraquecer a nossa determinação. Precisamos pedir sabedoria e orientação a Deus e estar dispostos a dizer não aos presentes que não vêm dele. Precisamos lembrar que o diabo é um mentiroso e enganador e ele usará todos os meios necessários para ganhar uma posição segura em nossas vidas.
Quando se trata de nossas famílias, precisamos estar especialmente vigilantes. O diabo sabe que se conseguir perturbar nossos familiares, poderá perturbar toda a nossa vida. Ele usará todos os meios necessários para dividir e conquistar as nossas famílias. Ele usará presentes como uma forma de tentar obter acesso a nossas casas e os usará para tentar nos manipular e controlar. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13: Não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse comum ao homem. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além da sua capacidade. Mas com a tentação ele também fornecerá o escape, para que vocês possam suportá-la. Precisamos permanecer firmes contra as maquinações do diabo e estar dispostos a dizer não aos presentes que não vêm de Deus. Precisamos orar pelas nossas famílias e pedir a Deus que nos proteja dos ataques do diabo. Lembre-se de que nem todo presente vem de Deus. O diabo é astuto e usará os presentes como forma de tentar obter acesso às nossas vidas. Precisamos ter discernimento sobre o que aceitamos e estar dispostos a dizer não aos que não vêm de Deus. Vamos permanecer firmes contra os esquemas do diabo e manter as nossas famílias fortes e intactas. Será que seu nome será encontrado no livro da vida e você será digno de passar a vida eterna com Jesus no grandioso dia? Hoje, algumas pessoas na Terra podem responder a essa pergunta com certeza. A maioria das pessoas simplesmente seguem com suas vidas, presumindo que não há necessidade de abordar um assunto tão delicado. Mas isso é algo que determinará onde você passará a sua eternidade, seja no céu ou no inferno. Por favor, deixa eu te lembrar que o céu e o inferno são reais. A eternidade é vasta demais para termos certeza de onde a passaremos. Ela compreende incontáveis eras sem fim. Precisamos saber onde passaremos a eternidade. Isso é de extrema importância. Tornou-se uma noção popular de que céu e inferno são invenções religiosas concebidas para incutir medo e manter o controle das pessoas. Mas isso não é verdade. Se o céu e o inferno fossem apenas conceitos, Jesus não teria falado deles. No Novo Testamento, Jesus falou do inferno 70 vezes. Se o inferno fosse um mero conceito, Jesus não o teria enfatizado dessa maneira. Também, da mesma forma, Jesus falou sobre o céu 2 ou 3 vezes mais do que sobre o inferno. Jesus falou sobre o caminho para o céu em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Nessa passagem, Jesus fala que a porta estreita é a única entrada para o reino de Deus. E o próprio Jesus é tanto a porta como o caminho. Consequentemente, a porta é extremamente estreita, pois Jesus é o único caminho e a única porta para ela. O caminho estreito de Deus nos leva à vida espiritual e eterna com Ele. No entanto, em comparação com a multidão de pessoas na Terra hoje, apenas alguns descobrem esse caminho estreito. Nesse vídeo, vou revelar uma verdade surpreendente sobre por que muitas pessoas não vão chegar ao céu no final da sua jornada aqui na Terra. Também compartilharei alguns pontos espirituais sobre como evitar o inferno e o julgamento iminente de Deus. É realmente uma bênção para você ver este vídeo neste momento, então abra seu coração e receba essa mensagem de Deus para você. Antes de continuarmos, você sabia que o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas? Você pode estar se perguntando como isso seria possível. Jesus disse aos seus discípulos em João 14 que ele iria preparar um lugar para eles, para que pudesse voltar e levá-los consigo. Portanto, o céu é um lugar meticulosamente preparado exclusivamente para aqueles que estão preparados para viver nele. E você, meu amigo e minha amiga, será que você está preparado ou preparada? Antes de responder, vamos considerar a verdadeira razão pela qual muitas pessoas não vão para o céu. A razão é simples, é por causa do pecado. O que exatamente é o pecado? A Bíblia nos ensina que pecado é desobediência a Deus. O primeiro homem e a primeira mulher que Deus criou o desobedeceram. Satanás levou Adão e Eva a quebrar a lei de Deus, marcando o primeiro caso de pecado na história humana. Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7, narra essa história.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esse único ato de desobediência alterou toda a natureza e comportamento da humanidade, impactando significativamente o curso do mundo. Pecado é desobediência à palavra de Deus. É qualquer ato de rebelião contra Deus. Envolve agir de acordo com os próprios desejos contrários à palavra e à vontade de Deus. Tendo compreendido o que é o pecado, é crucial discutir como ele funciona. Muitas pessoas hoje não têm consciência de que o pecado é principalmente uma natureza antes de se manifestar como um ato. A natureza do pecado é inerente a cada pessoa. É por isso que ninguém ensinou a você como contar sua primeira mentira. Por natureza você já sabia mentir. À medida que crescemos naturalmente, a tendência ao ódio começa a se desenvolver. As pessoas podem te ensinar a canalizar o ódio contra as coisas e os outros, mas essa habilidade não é ensinada. Da mesma forma, nenhum de nós foi ensinado a buscar vingança, mas à medida que amadurecemos, começamos a desejar vingar os erros percebidos pelos outros. Esses comportamentos afirmam que o pecado é uma natureza. É por isso que Davi reconheceu que nasceu e foi moldado na iniquidade. Visto que essa natureza está dentro da pessoa, pecar não é apenas um comportamento, mas uma fonte de prazer. É por isso que muitas pessoas hoje sentem prazer em fazer o mal, já que a Bíblia confirma que o pecado é prazeroso. Você sabe por que muitas pessoas são enredadas pelo pecado? É simplesmente porque elas encontram prazer nisso, desfrutam da aprovação que advém de desafiar a palavra de Deus e estão contentes com os elogios que recebem por se associarem com pessoas influentes na sociedade. Veja o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 25. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. É por isso que devemos ser cautelosos, pois o pecado proporciona prazer e satisfação temporários, mas é seguido por culpa silenciosa e destruição potencial. O pecado não abrange apenas a fornicação, a embriaguez, a idolatria, o ódio, a inveja e coisas do gênero. Ele é a manifestação que confirma a presença da natureza pecaminosa inerente a cada pessoa. Romanos, capítulo 3, versículo 23 diz: "Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus." Isso indica que mesmo sem manifestar atos pecaminosos, uma pessoa ainda é pecadora porque a natureza do pecado reside dentro dela. A solução reside em crer na obra consumada de Jesus na cruz para lidar com essa natureza pecaminosa. O mundo foi criado para te induzir a amar e a se entregar ao pecado. Isso ocorre porque Satanás é o governante desse mundo. Ele governa os sistemas do mundo. Inúmeras distrações são abundantes, seja na rua, nos shoppings ou no cinema. Ele posicionou estrategicamente seus agentes para introduzir o prazer do pecado onde quer que você vá. Veja o que nos adverte 1 João capítulo 2, versículos 15 ao 17. "Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente." Isso indica que o sistema foi estabelecido por pessoas pecadoras para operar sem Deus. A sociedade, os objetivos, os pensamentos, as religiões e os modos de vida derivam da natureza decaída da humanidade. De acordo com a palavra de Deus, o mundo não conhece a Deus. O mundo não tem consciência do que são os verdadeiros cristãos. O mundo mantém uma animosidade contra Deus e os cristãos verdadeiros, e está sob controle de Satanás. Deus selecionou cristãos no mundo para serem seu povo especial. A batalha é, portanto, entre Satanás e os humanos. Ele se esforça para sujeitar todos ao julgamento de Deus para que o mesmo julgamento sob o qual ele está se aplique a todas as pessoas. A todo custo, ele retrata a desobediência à lei de Deus como algo atraente, visando que os indivíduos caiam em seus esquemas e sejam condenados por Deus. No entanto, é sua escolha sucumbir ao engano e à manipulação dele, pois Satanás não pode te controlar.
Deus concedeu às pessoas o livre-arbítrio. Agora que estabelecemos que o pecado é a razão, vamos considerar por que os pecadores não podem entrar no céu. Deixe-me compartilhar 2 motivos. A primeira razão é os pecadores que carregam sobre eles a penalidade do pecado. Meu amigo e minha amiga, o pecado traz consigo uma consequência. O salário do pecado é a morte, como o apóstolo Paulo capta lindamente em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Contudo, a boa notícia é que Jesus pagou a pena de morte, para que não tenhamos que morrer. No entanto, qualquer pessoa que se recuse a crer indica sua falta de interesse na oferta de vida de Deus. O pecado realmente paga salários aos seus escravos, e o salário é a morte. Essa morte acarreta a separação eterna de Deus. Cada escravo do pecado recebe exatamente o que merece e ganha através do seu comportamento. Que comportamento é esse? Eles rejeitam a oferta de vida de Deus. Essa é a escolha mais absurda que qualquer pessoa pode fazer. Contudo, o que Deus dá aos seus servos não é um salário, mas um dom, que é a vida eterna. Isso não é o que eles merecem, porque nunca poderiam merecer isso. No entanto, na sua misericórdia, Deus concede vida eterna com Ele no céu a todos os que recebem a sua oferta de vida pela fé em Jesus Cristo. Essas pessoas não servem a Deus para obter a vida eterna, elas servem a Deus porque já têm a vida eterna. A segunda razão é: o céu é um lugar de santidade, justiça e ordem. Você já pensou como seria o céu se tivesse até mesmo um único pecador lá? O céu, então, não seria santo, justo ou ordenado. O céu seria contaminado por apenas um pecador. O céu é um reino de completa obediência a Deus, a sua palavra e às suas leis. No entanto, admitir qualquer pecador no céu simplesmente permitiria a impiedade, a injustiça e a desordem no reino de Deus. Não são ações que as pessoas fazem ou deixam de fazer que as tornam justas ou santas. Antes é o que elas creem ou não. Por exemplo, Deus vê todos os que creem em Jesus como santos, justos e irrepreensíveis. Por outro lado, Deus vê qualquer pessoa que não entregou o seu coração a Jesus como profana, injusta e perversa. É por isso que o julgamento de Deus recai sobre aqueles que não aceitam o sacrifício de Jesus. As pessoas não estão sob julgamento dele pelas manifestações externas do pecado, mas devido à sua recusa em abandonar a natureza pecaminosa dentro delas. Assim, é extremamente perigoso desconsiderar a obra consumada de Jesus e levar uma vida que não se alinha com a vontade de Deus. Praticar boas ações, como caridade, ajudar os necessitados e demonstrar bondade e amor, não garantirá a vida eterna. Algumas pessoas acreditam que praticar esses atos as deixará em paz com Deus. No entanto, a verdade é que somente aceitar Jesus como Senhor e Salvador pode trazer paz com Deus, seguida naturalmente de boas obras. Apenas frequentar a igreja, ser batizado ou ter um nome cristão não significa ser salvo. A salvação vem da aceitação de Jesus como Salvador e Senhor. Alguém pode ser pastor, filho de pastor ou diácono, mas isso não garante a salvação. A salvação é alcançada através do reconhecimento da própria natureza pecaminosa, da fé no sacrifício de Jesus e da confissão de que ele morreu por essas pessoas. Romanos capítulo 10, versículo 9 declara: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Uma advertência severa é encontrada em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, enfatizando que nem todos que afirmam seguir a Deus entrarão no reino dos céus. Muitos citarão suas profecias, expulsão de demônios e realização de milagres, mas Jesus dirá: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa escritura nos lembra que as boas obras por si só não podem garantir a salvação. É crucial compreender que a capacidade de pregar sermões não significa santidade e a capacidade de realizar milagres não é indicativa de salvação. Agora, será que é concebível que aqueles que não são servos genuínos de Deus profetizem, transmitam a mensagem de Deus às pessoas e realizem milagres? Sim, é possível. Considere Judas Iscariotes, que era um ladrão, influenciado por um demônio, e não era um seguidor genuíno de Jesus. No entanto, ele recebeu poder e autoridade de Jesus junto com outros 70,
quando Jesus os enviou para pregar o evangelho e expulsar demônios. Balaão também profetizou e proclamou belas verdades, mas era um homem mau. No dia do juízo, Jesus não negará as palavras desses falsos profetas. No entanto, ele está plenamente consciente de que é possível não ter salvação, mas ainda assim ser capaz de se dirigir a ele como Senhor e realizar milagres em seu nome. Jesus não lhes dirá: "Eu já te conheci, mas não te conheço agora." Em vez disso, suas palavras serão: "Nunca te conheci." Em essência, esses falsos profetas nunca foram suas ovelhas, nunca pertenceram a ele e nunca foram filhos de Deus. Encorajo você a tomar essa decisão hoje ao responder essa pergunta: você tem um relacionamento com Jesus que garantirá a sua entrada no céu? E se eu te dissesse que existe um espírito que afeta as pessoas sem que elas percebam? E se eu te dissesse que muitas pessoas vivem sob a influência desse espírito maligno sem saber disso? Este espírito influenciou pessoas no passado e ainda controla muitas nos tempos modernos. Você pode ficar surpreso, mas estou falando do espírito de Jezabel. Jesus advertiu fortemente a igreja sobre esse espírito, alertando os verdadeiros cristãos a serem cautelosos com seus ensinamentos, sedução e comportamento imoral. Em Apocalipse, capítulo 2, versículos 20 a 22, Jesus expressou sua preocupação. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. O nome Jezabel se tornou sinônimo do mal, da má influência e do controle. Usá-lo para descrever alguém hoje pode ser considerado um insulto grave, refletindo a percepção negativa associada à figura bíblica. Curiosamente, o nome Jezabel está tão fortemente ligado a essas qualidades negativas que até hoje é raro alguém pôr o nome de sua filha de Jezabel. No vídeo de hoje falarei sobre a rainha Jezabel, que influenciou significativamente seu marido, Acabe, levando à queda da nação de Israel. Iremos nos aprofundar no espírito de Jezabel e como ele leva os indivíduos a desafiar as leis de Deus e sua vontade. Antes de explorarmos isso mais a fundo, vamos voltar ao passado de Israel e entender como Jezabel se tornou uma figura central. Sua história se desenrola no livro do 1º Reis. A nação de Israel testemunhou vários reis, começando com Saul, o rei inaugural, seguindo por Davi, considerado o melhor rei da história de Israel. Depois de Davi, seu filho Salomão, famoso por sua sabedoria, assumiu o trono. No entanto, após a morte de Salomão, a nação se dividiu em 2 reinos, o do norte chamado Israel e o do sul conhecido como Judá. Após esta divisão, a paz era escassa em Israel. A maioria dos reis que governavam durante esse período eram iníquos, negligenciando a orientação de Deus. Em vez disso, eles se voltaram para os outros deuses, se engajando na idolatria e desencaminhando o povo. A situação piorou quando Acabe subiu ao trono, ganhando a reputação de ser o pior rei da história de Israel, em grande parte devido à influência negativa da sua perversa esposa, Jezabel. À medida que nos aprofundamos, vamos entender um pouco mais sobre Jezabel. Isso te ajudará a compreender o espírito de Jezabel e como ter cuidado com ela. Quem foi Jezabel? Jezabel, filha de Etbaal, viveu numa época em que seu pai, rei e sacerdote do deus idólatra Baal, em Tiro, cometeu atos hediondos, inclusive matando o próprio irmão para tomar o trono. Infelizmente, Jezabel herdou os traços negativos de seu pai, se tornando cruel e poderosa. Ela era uma assassina implacável que perseguia seus desejos incansavelmente. Sua educação por um pai perverso influenciou significativamente seu caráter. Acabe, buscando maior influência, se casou com Jezabel, que trouxe consigo centenas de sacerdotes de Baal para Israel. O domínio de Jezabel foi tão pronunciado que ela emergiu como dona e controladora de seu fraco marido Acabe.
Baal, uma divindade proeminente na antiga Canaã e na Fenícia, era associada à fertilidade, e acreditava-se que produzia frutos da terra e permitia a concepção de filhos. A adoração de Baal, no entanto, envolvia sensualidade e prostituição ritualística com exemplos de sacrifício humano, conforme condenado em Jeremias capítulo 19, versículo 5. E edificaram os altos de Baal, para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Um dos atos hediondos de Jezabel foi a ordem de matar todos os profetas de Deus. Seu intenso ódio a levou a orquestrar sozinha a morte desses homens de Deus. Apesar da desobediência de Acabe, ele ainda mantinha alguma reverência a Deus e não conseguia realizar um ato tão terrível. A perseguição de Jezabel aos profetas de Deus foi tão severa que um homem justo chamado Obadias escondeu cerca de 100 profetas numa caverna, os sustentando secretamente por um longo período. Em outra história impactante, Nabote, um agricultor que servia a Deus, recusou firmemente vender a sua vinha ao rei Acabe, temendo que isso desagradasse a Deus. Acabe, frustrado com a recusa de Nabote, voltou ao palácio onde sua esposa Jezabel elaborou um plano para acusar falsamente Nabote de blasfêmia e traição contra o rei, resultando em seu apedrejamento até a morte. O trágico fim da vida de Nabote destacou a manipulação de Jezabel sobre Acabe, o retratando como nada mais do que uma marionete sob seu controle. Contudo, Jezabel enfrentou uma oposição formidável da parte do profeta de Deus, Elias. Ele resistiu às ordens dela e confrontou seu governo maligno. Elias primeiro declarou o castigo de Deus sobre Israel, uma seca de 3 anos e meio. Isto levou a uma disputa renomada no Monte Carmelo entre o Deus Todo-Poderoso e os sacerdotes de Baal e Acera. Apesar das fervorosas tentativas dos sacerdotes de acabar com a seca e invocar o fogo através de ferimentos auto-infligidos, a oração de Elias a Deus trouxe uma resposta imediata, consumindo o sacrifício e trazendo chuva abundante para Israel naquele mesmo dia. Elias então ordenou a execução de todos os 850 sacerdotes de Baal e Acera. Em vez de reconhecer o poder de Deus e se arrepender, Jezabel prometeu matar Elias. Sua morte foi excepcionalmente horrível, servindo de lição para os outros. Mesmo enfrentando a morte iminente, Jezabel permaneceu desafiadora, adornada com vestes de rainha, gritando seu desafio a Jeú, o próximo rei de Israel. Jeú ordenou que ela fosse jogada pela janela e ela morreu pisoteada por cascos de cavalos e quase consumida por cães, encerrando de maneira miserável seus 30 anos de tirania sobre Israel. Embora Jezabel já tenha partido há milhares de anos, seu espírito perdura. O espírito de Jezabel, um demônio implacável, procura dominar, influenciar e controlar as pessoas contra sua vontade, manipulando as ações que normalmente não tomariam. Esse espírito é caracterizado pela imoralidade, idolatria, ensino falso e pecado impenitente, refletindo as ações da Jezabel histórica. A Bíblia aconselha sabiamente em Provérbios capítulo 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Isso implica que precisamos ser cautelosos com as amizades que mantemos. Se nos associarmos com pessoas perversas e prejudiciais, a probabilidade de tomarmos decisões erradas aumentará. É por isso que a Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 17, adverte os verdadeiros cristãos sobre estarem intimamente ligados aos incrédulos. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Em termos mais simples, não se junte àqueles que não compartilham da sua fé.
Justiça e maldade não se misturam, assim como luz e trevas. É como tentar misturar Deus com o mal. Crentes incrédulos são como óleo e água. Eles não se misturam. Somos o templo de Deus e Ele habita entre nós. Por isso Deus nos diz para nos separarmos deles, ficarmos longe de qualquer coisa impura e Ele nos abraçará. Meu amigo e minha amiga, em essência, a Bíblia incentiva os crentes a escolherem suas amizades com sabedoria, evitando aqueles cujos valores e crenças se opõem aos seus, em prol de manter uma vida justa e piedosa. Deixe-me perguntar, quem são essas pessoas de quem você se cerca? Elas têm uma influência positiva sobre você? Você sabe quanta influência elas têm sobre você ou apenas se preocupa em se divertir com elas? Como verdadeiros cristãos, não devemos nos associar em demasiado daqueles que não partilham a nossa fé. Já estamos conectados a Cristo, então não há necessidade de nos amarrarmos novamente aos incrédulos. Deixe-me perguntar novamente, meu amigo e minha amiga, quem você permite entrar em sua vida? Como cristãos, é crucial estar atento às pessoas que você deixa entrar. Elas estão elevando a sua fé e guiando você para um relacionamento mais próximo com Jesus? Ou estão extinguindo até mesmo o mínimo de fé que você tem em Deus? Considere seus amigos e seu círculo íntimo. Se não estão aproximando você de Deus, eles podem estar te afastando dele. Não há meio termo nesse assunto e nem como ficar em cima do muro. Ora, o espírito de Jezabel está frequentemente ligado ao sexo, à sedução e à promiscuidade. E isto é realmente verdade. Essas demonstrações externas são apenas algumas maneiras pelas quais esse espírito satânico se manifesta. É por isso que muitos jovens podem não perceber porque a moda parece concebida para ser sedutora, revelando intencionalmente partes sensíveis do corpo para torná-lo objeto de sedução. É manipulação espiritual, mesmo que você não tenha consciência disso. Além disso, muitos jovens se encontram envolvidos em diversas formas de promiscuidade sexual. Outra manifestação do espírito de Jezabel. Olhe ao redor e você notará que há uma difusão esmagadora em torno do sexo hoje. Saiba que o sexo é um lindo presente de Deus dentro dos limites do casamento. Qualquer coisa fora disso é contra o plano de Deus e é considerada pecado. Infelizmente, muitos jovens hoje caem na armadilha de vícios como pornografia, masturbação, sexo por telefone e muito mais. Não quero que você, meu amigo e minha amiga, seja enganado pelo espírito manipulador de Jezabel, pois esses comportamentos são resultado de sua influência. Esta é outra característica do espírito de Jezabel, além de ser manipulador. Ele prende as pessoas na teia do vício, como uma aranha que enreda a sua presa. Outra coisa que você deve saber é que, ao contrário da crença comum, o espírito de Jezabel não se limita a nenhum gênero. Só porque tem o nome de uma mulher não significa que afeta apenas as mulheres. Ele pode igualmente manipular e enredar os homens nos seus enganos. Isso também não significa que seja um espírito feminino, porque no espírito não há homem nem mulher. A razão pela qual é chamado de espírito de Jezabel é que ele opera como Jezabel fez, sendo sedutor, manipulador e destrutivo, visando o povo de Deus, especialmente aqueles em grandes posições de poder. Se você se vê constantemente movido pelo desejo de poder e pela necessidade de controlar as pessoas ao seu redor, isso é um sinal de que esse espírito pode estar agindo. É a causa raiz de muitos conflitos em casa, na igreja ou no local de trabalho. Ele se infiltra, fazendo alguém desejar o controle sobre os outros. Ao manipular aquela pessoa sobre quem está influenciando, ele também endurece o coração dos outros, criando divergências entre as pessoas. É crucial não tentar controlar as pessoas, mas sim guiá-las através do seu exemplo. Dessa forma, as pessoas serão naturalmente influenciadas pela sua liderança. Tome Deus, nosso Pai Celestial, como exemplo. Ele não nos obriga a fazer nada. Ele demonstra amor, misericórdia e todas as virtudes. Isso é liderança de qualidade. Deus quer que todos nós sejamos salvos, mas Ele não obriga ninguém. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Em vez de invadir, ele espera o momento em que chegamos e o convidamos a entrar.
Devemos seguir esse passo e não forçar a nós mesmos ou a nossa vontade aos outros. Concluindo, o espírito de Jezabel é um espírito poderoso e sinistro que pode causar danos invisíveis em vidas individuais, comunidades ou organizações. No entanto, o poder de Deus através de Jesus Cristo, dado a nós, cristãos verdadeiros, é muito mais forte do que qualquer força no mundo, incluindo a do espírito de Jezabel. É como 1 João, capítulo 4, versículo 4 diz: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Meu amigo e minha amiga, o Espírito de Deus em você é mais poderoso do que todos os espíritos malignos e demônios juntos. Com confiança, acredito que você pode superar a influência do espírito manipulador de Jezabel e ser livre em todos os aspectos da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. E se eu lhe dissesse que os demônios e o diabo não são tão assustadores e poderosos como muitas vezes pensamos? Hoje em dia, muitas pessoas acreditam que o diabo e seus demônios são imbatíveis. E você? O que faria se estivesse enfrentando eles? Alguns podem dizer: não vejo os demônios, eles não são reais, são apenas algo que as pessoas inventaram para nos assustar. Mas isso não é verdade. Existe todo um mundo espiritual lá fora e uma parte dele está cheia de demônios. Na Bíblia, Jesus expulsou demônios das pessoas muitas vezes. A Bíblia nos mostra sinais de que o diabo e seus demônios estão agindo na vida de uma pessoa. Coisas como doença, morte, dor, tristeza e sofrimento podem ser obras deles. Atos, capítulo 10, versículo 38, diz que Jesus curou aqueles que estavam sob o poder do diabo, mostrando que o diabo traz dor e sofrimento para a vida das pessoas. Em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse que o diabo só vem para roubar, matar e destruir. Por que estou dizendo tudo isso? É para que você saiba que os demônios têm a mesma missão do diabo: matar, roubar e destruir. Mas neste vídeo, vou compartilhar um versículo bíblico que os demônios realmente não querem que você saiba. Eu realmente acredito que você se sentirá abençoado assistindo a esse vídeo. Você perceberá no final dele o quão poderoso você é como filho de Deus. Como cristão, você verá que não é apenas uma pessoa comum, você é sobrenatural. Deus te deu muito poder para viver uma vida vitoriosa aqui na Terra. A vida é uma grande batalha pela qual todos passam. Alguns de nós abordamos esta batalha numa posição de vitória. Não estamos lutando para vencer. Lutamos porque já vencemos e queremos mostrar nosso poder sobre os demônios e o diabo. Lutamos para demonstrar que Satanás perdeu o seu poder e autoridade quando Jesus morreu na cruz para nos salvar. Lutamos para exibir e celebrar a vitória que Deus tem sobre o diabo e seus demônios. Veja o que diz Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, qual é esse versículo bíblico que Satanás e seus demônios não querem que você saiba? Vou te dizer agora, é Lucas, capítulo 10, versículo 19, que diz: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Jesus diz claramente aos discípulos e a todos os verdadeiros cristãos que ele lhes deu autoridade para vencer todo o poder do inimigo. E quem é o inimigo? É o diabo e seus demônios. Temos autoridade sobre nossos maiores inimigos e desafios. Jesus nos deu autoridade sobre todo o poder de Satanás. Você já se perguntou por que, como cristãos, podemos caminhar com confiança em vitória e poder sobre os demônios? A resposta é simples e clara: recebemos autoridade sobre o inimigo. Observe que a palavra é singular, inimigo, e não o plural inimigos. A batalha de um cristão não é contra muitos oponentes, como normalmente se pensa. Antes é uma batalha contra um inimigo, e esse inimigo é o diabo. Em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, a Bíblia confirma mais uma vez a autoridade dos verdadeiros cristãos sobre o inimigo. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios,
falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É interessante notar que a Bíblia fala aqueles que creem. Não fala daqueles com uma fé excepcional ou com maior espiritualidade do que os outros. A declaração de Jesus é simplesmente sobre aqueles que acreditam e usam a autoridade do seu nome. Assim como as pessoas andam de bicicletas, motocicletas, carros e aviões porque têm autoridade sobre esses veículos, a Bíblia diz que podemos expulsar demônios, indicando que temos autoridade sobre eles. É crucial lembrar que todas as nossas vitórias sobre Satanás vêm do poder derivado de Jesus Cristo. Devemos confrontar o nosso inimigo espiritual em seu nome, e Jesus deve receber todo o louvor em quaisquer vitórias que alcançamos, pois ele nos deu autoridade para usar o seu nome. Como crentes, encontramos grande alegria e satisfação no nosso triunfo sobre Satanás. Se os demônios estão sujeitos a nós, o que então poderá se opor a nós? Visto que temos grande autoridade sobre Satanás e seus demônios, precisamos saber como aproveitar plenamente essa vitória. Imagine um soldado no campo de batalha que não sabe que sua arma está carregada. Ele seria tão covarde quanto o civil que deveria proteger. Ele não saberia que a arma que possui é poderosa o suficiente para derrubar seus inimigos. Esta é a vida que muitos cristãos têm hoje. Passamos pela vida como qualquer outra pessoa, sob o medo e o tormento dos demônios, porque não percebemos o quão poderosa é a autoridade que Deus nos deu. Somos alvo de manipulação demoníaca e vários ataques porque deixamos de usar a autoridade que Jesus nos deu. Vamos dar uma olhada em como o apóstolo Paulo orou para que os verdadeiros cristãos entendessem o poder que Deus havia dado a eles em Efésios, capítulo 1, versículos 18 ao 21. Paulo disse: iluminados aos olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. O poder de Deus, operando em nós e através de nós, torna muito certa a realização de nossas esperanças. Isso garante que possamos reivindicar a herança de Deus. Esse poder é tão grande que não pode ser comparado a nenhum outro poder em todo o universo. O apóstolo Paulo ilustra o que o poder de Deus fez para que pudéssemos saber o que ele pode fazer por nós. O poder que Deus dá ao verdadeiro cristão é o mais potente e, ainda assim, o mais negligenciado no mundo de hoje. Muitos cristãos não percebem o quão poderosos eles são por causa da autoridade que lhes foi dada por Jesus para usarem o seu nome. Muitos não sabem que podemos viver uma vida cheia de vantagens com essa autoridade. Agora, vamos explorar como os verdadeiros cristãos podem utilizar plenamente esse poder dado por Deus sobre o diabo e seus demônios. Compartilharei duas maneiras pelas quais qualquer um que crê em Jesus pode aproveitar plenamente essa oportunidade e autoridade que temos agora. É importante notar que eu não disse que ainda teremos esse poder, mas que já o possuímos, pois todo o que crê já tem esse poder. Independentemente do seu status, você possui esse poder porque você crê. É isso. Isso não acontece porque você ora mais, jejua mais, oferta mais ou faz mais do que qualquer outra coisa. Você tem esse poder simplesmente porque ousa crer no Filho de Deus. A primeira chave para abraçar totalmente a sua autoridade e fazer tremer o diabo e seus demônios é a submissão. Veja o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A submissão é uma ferramenta poderosa para os verdadeiros cristãos nesta vida. Quanto mais nos submetemos a Deus, mais fácil se torna resistir ao diabo. Quando resistimos, o diabo não tem escolha senão fugir como o covarde que ele é. Uma das principais razões pelas quais muitas pessoas são incapazes de resistir ao diabo é porque não se submeteram totalmente a Deus. Ele fugirá é uma grande promessa para os filhos de Deus. Satanás tem medo daqueles que resistem a ele na força que Deus dá, mas ele só fugirá daqueles que se submetem a Deus.
A submissão vem primeiro e depois a resistência ao diabo. Resistir ao diabo com suas próprias forças é um convite a problemas. Nós nos submetemos a Deus orando, dedicando nossas vidas aos propósitos do seu reino e vivendo de acordo com a sua palavra todos os dias. Além disso, prestar atenção à voz do Espírito Santo todos os dias nos ajuda a nos submeter verdadeiramente a Deus. Um cristão submetido a Deus é aquele que consegue resistir ao diabo e aos seus demônios, fazendo-os fugir. A submissão é muito poderosa, meu amigo e minha amiga. A segunda maneira de utilizar plenamente a sua autoridade sobre os demônios é através do poder do conhecimento. Seu conhecimento sobre quem você é em Cristo é crucial nessa batalha. Muitos cristãos têm pouco ou nenhum conhecimento sobre quem são em Cristo. Eles nem sequer percebem que ser cristãos os coloca acima de todas as operações do diabo no mundo hoje. Você não é apenas um entre muitos, você é único. Vamos nos aprofundar em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, que nos diz: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A batalha entre a verdade e a falsidade é real. O mundo, Satanás e seus demônios, pretendem destruir a verdade de Cristo nos cristãos. Por outro lado, os verdadeiros servos de Deus se esforçam para erradicar a falsidade e levar os pensamentos das pessoas à obediência a Cristo. As armas dos servos de Cristo diferem das armas do mundo. Enquanto estivermos no mundo, não devemos empregar as armas do mundo na nossa luta pela verdade. As armas do mundo incluem o engano, o encanto, a força, a violência, a propaganda, o raciocínio humano e qualquer método que surja da natureza decaída da humanidade. Como verdadeiros cristãos, temos as nossas armas, mas elas são espirituais. Devemos confiar no poder de Deus operando por meio do conhecimento da verdade e da justiça. A plenitude do Espírito de Deus, a honestidade, a sinceridade e o falar a verdade em amor são as nossas armas. Essas armas possuem poder divino. Através delas, podemos demolir as fortalezas de Satanás, do mal, da incredulidade, da falsa religião, da falsa filosofia e dos argumentos contra a vontade de Deus. Para adquirir mais conhecimento sobre a nossa vitória, somos chamados a dedicar mais tempo à palavra de Deus e a nos aprofundar com a ajuda do Espírito Santo, buscando revelações. A palavra de Deus nos convida a uma comunhão rica e convincente para nos concentrarmos na verdade, proporcionando ao nosso espírito a vida e a luz que nos mantém fortes neste mundo perverso. Existem muitas distrações que impedem você de estudar a Bíblia, pois o diabo e seus demônios sabem que a Bíblia nas mãos de um cristão verdadeiro é como um soldado com uma arma carregada. Jesus diz em João capítulo 8, versículo 32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia é um tesouro de verdade sobre Deus, então mergulhe nela para descobrir o que Deus disse sobre você, o que colocará você 10 passos à frente do seu adversário. Por último, lembre-se de que Jesus te deu autoridade sobre o poder do inimigo porque você crê. Este não é um privilégio exclusivo de alguns crentes, ele está disponível para qualquer pessoa que crê, independentemente da idade, sexo ou nacionalidade. O único requisito é que você deve crer. Encorajo você a tomar a decisão de crer que este poder reside dentro de você, te elevando acima de todos os adversários. Ao fazer isso, é crucial se submeter consistentemente a Deus, para que quando você enfrentar o diabo, ele recue. Em última análise, entenda que o diabo e os demônios não têm poder. Eles foram desarmados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Agora, como filho de Deus, sabendo que você é mais poderoso do que todos os demônios do inferno e possui autoridade sobre eles, comece a se firmar nessa fé e a expulsar todas as obras do diabo que se manifestam em sua vida hoje.